Olá pessoal e bem-vindos a mais um vídeo de introdução ao Machine Learning. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre regressão logística, um método clássico, todo mundo tem que conhecer um pouquinho a respeito. A gente vai chegar no final desse vídeo nessas imagens aqui, que é uma classificação 2D com um modelo não linear dentro da regressão logística, polinomial no caso. Além de ser muito bonito, é bastante importante e interessante. É um dos métodos mais simples de se utilizar, mais fácil de resolver. É otimização por baixo, então mais fáceis dentro da otimização, claro. Então é um método que você sempre tem que tentar no começo do seu modelo, no mínimo para você ter um baseline, okay? Para você ter um ponto de start ali, você não conseguir ser melhor que o regressão logística, então tipo, você consegue tirar alguma informação que varia com o problema, mas o problema é muito difícil, ou você está fazendo alguma coisa errada, certo? Então, é um método bom de, pelo menos, jogar lá e ver o que acontece. Então, o método de regressão logística, apesar do nome, ele vai ser usado para classificação. Isso, na verdade, porque a gente já pensa nos finalmente. Mas se você lembrar no final da aula de regressão múltipla que a gente fez, linear, polinomial, múltipla, etc., que acho que foi a primeira aula, segunda, eu falei que você tinha como fazer a generalização de um método, não confundir com métodos lineares generalizados. Então, regressão logística é um tipo de GLM, Generalized Linear Model, certo? Então, você faz regressão sim com esse tipo de método. Acontece que quando a gente está trabalhando lá nos pacotes prontos, a gente pensa, isso aqui é um método de classificação e fim, ok? Se você tiver a oportunidade de fazer uma coisa, um curso mais avançado de estatística, de modelos lineares generalizados, eu recomendo. A ideia básica do método é você pensa que você tem uma moeda desbalanceada. Se você for olhar aqui uma moeda desbalanceada, ela tem a probabilidade P entre 0 e 1 de cair cara e 1 menos P de cair coroa. Vem da distribuição Bernoulli. Então você pode falar que a probabilidade de cair um cara ou coroa é dada por essa conta aqui. A probabilidade de cair K, que é no caso 0 coroa, você joga 0 aqui no lugar do K, você tem P elevado a 0 é 1, 1 menos P elevado a 1, 1 menos P. E se você colocar K igual a 1, isso daqui vai dar P. Okay? Então você pode escrever simplificado desta maneira. A probabilidade de cair K nessa moeda, K igual a 0 ou 1, é P elevado a K vezes 1 menos P elevado a 1 menos K. Beleza, você sabe que essa daqui é a probabilidade de cair K. Você tem 50 vezes que foi jogada essa moeda, você tem 500 observações, certo, desse fenômeno. Você tem 500 vezes que você jogou, então 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 500 vezes, e você quer achar qual que é o P que melhor descreve essas observações, tá? Várias hipóteses aqui, a mais importante é que não importa a ordem, então se eu joguei a moeda para cima, joguei ela de novo para cima, a primeira vez o que deu é completamente irrelevante, ou seja, são independentes. Você consegue aplicar o método de máxima verossimilhança para achar o valor desse P, tá? Não vamos entrar em detalhes disso tudo, como eu falei, dá uma olhada nesse curso de GLM, é divertido e máxima verossimilhança vai ser interessante, eu acredito. A ideia básica aqui é, se você fizer a probabilidade de ter caído a primeira moeda vezes a probabilidade de ter caído a segunda moeda, vezes a probabilidade de ter caído a terceira moeda, todas elas, você tem a probabilidade de tudo aquilo que você observou, certo? Bom, o que a gente vai fazer para o nosso modelo de classificação, que é este daqui, é fingir que tem uma moeda que depende do X, certo? Estamos aqui com observações negativas ou 0, certo? Em vermelho quadrado, e aqui com observações positivas ou 1 em azul em círculos. Então eu estou dizendo que se a minha moeda, se eu pegar um valor x igual a menos 3, a minha moeda ela é extremamente desbalanceada para dar 0.
Se eu jogar ela para cima, ela cai sempre 0, certo? Eu não lembro qual que era 0, 1, vamos esquecer cara ou coroa. Joguei ela para cima, ela dá 0, certo? Imediatamente. Ela nem gira, ela só faz... caiu. E quanto mais eu aumento o valor do X, mais a minha moeda ela tem um peso para o lado 1. Então aqui no 3 a minha moeda só cai 1. Nesse meio aqui, em algum lugar, entre -1 e 1, mas obviamente você vai ter aí tem que ser suave isso daqui, ela começa a ser mais equilibrada. Ela fala, aqui nesse valor eu tenho a probabilidade de cair 40% 0, 60% 1. Mas para lá, a probabilidade é de 70% 1 e 30% 0, certo? A ideia é essa, que você meio que modele isso suavemente para o seu exemplo com XI e o 01, ou seja, para o caso de classificação que a gente tem. No caso da moeda, você tem um parâmetro P, fim, você só tem uma moeda. Aqui você vai ter que ter um P que depende do XI, então você tem uma função, eu não tenho mais um P, você tem uma função que depende do XI para essa moeda. Beleza? A ideia básica é essa. O que a gente vai fazer, então, vamos jogar aqui. A gente vai ter um modelo H de X. Por que você mudou de P de X para H de X, Abel? Porque eu tenho um toque, eu gosto de usar H de X nas coisas. Então, H de X é o P. E esse P, obviamente, depende do X. É um modelo, então ele vai depender de outras coisas também. E aí, se eu pegar esse P e substituir lá, ele vai dar esta probabilidade I aqui, da iésima observação. Então, olha, esses dois ao mesmo tempo. Se eu pegar para o XI igual a -2, o meu YI foi 0, então o PI correspondente foi 1 menos H de XI, porque o YI foi 0, isso daqui sumiu, então eu tenho esse cara aqui, que eu, -2 que eu falei, né? Tá aqui. Se eu pegar um outro ponto aqui no meio, o meu XI é o 0.1, o meu YI 0, mesma coisa, fica PI 1 menos XI. Se eu pegar esse outro aqui, que é o 0.09, fica H de XI. Então eu tenho todas as probabilidades de cada uma dessas pessoas, certo? E a priori eu tenho que descobrir qual é esse modelo. Então antes eu tinha que descobrir qual que era um P, que era um númerozinho apenas, entre 0 e 1. Agora eu tenho que descobrir qual que é o modelo, que é uma função. Se você considerar todas as funções, isso é completamente impraticável. O que a gente vai fazer é escolher uma família de funções, certo? Assim como a gente tinha a família polinomial para o modelo linear, a gente vai achar alguma coisa aqui. Então, a nossa primeira tentativa seria colocar h de x igual a beta 0 mais beta 1x, que é linear igual a gente tinha antes. Só que se você falar, olha, tem que passar uma reta aqui, você coloca a reta começando no 0 aqui, um pouquinho para cá, a reta já tem 10% de cair 1, certo? Ela já está um pouquinho maior. Isso não faz sentido nenhum. Então, nosso modelo ser linear é ruim. Então, a gente podia falar, então vamos colocar um modelo quadrático, ou maior, cúbico e etc. Mas a tendência é, esses modelos, eles sempre, para um lado ou para um outro, eles vão explodir. Certo? Então, mesmo que você fale, não, mas ele tem que estar limitado entre esses valores, chegou uma observação nova que deveria ser óbvia, tipo, aqui está normalizado, está entre -3 e 3, então, você sabe, tipo, está normalizado, não é bem verdade, eu fiz ele estar entre -3 e 3, mas, enfim. Suponha que você tem uma observação que, para ser maior que 3, é muito rara, mas, obviamente, se ela é maior que 3, ela tinha que dar 1. Se você colocar um modelo polinomial aqui, ele pode explodir para dar muito mais que 1, ele pode dar negativo porque ele cai bruscamente depois, então não faz sentido nenhum. Então a gente vai usar um modelo diferente, que é essa função logística aqui, aplicada no nosso modelo beta 0 mais beta 1x. Então o nosso modelo H vai ser sigma, que é essa função logística, aplicada em beta 0 mais beta 1x1, XI, quero dizer, porque é o nosso X aqui, só tem 1. Lembrando que aqui é a observação, não é um vetor de parâmetros, de features.
E essa função sigma, dada por 1 mais e a menos t a menos 1, é isso daqui. 1 sobre 1 mais e a menos aquela parte linear. Eu gosto de separar bem que você tem a função logística em uma variável, que é esse 1 mais e a menos t a menos 1, que é essencialmente uma versão básica, simples da função logística. E você tem esta parte que tem beta, que é o nosso modelo interno, entre aspas, que você joga dentro da função logística para ter o que você quer. Gosto de separar por quê? Porque a gente tem um único x aqui. Quando a gente for para 2, 3, n dimensões, a gente vai ter beta 1x1, beta 2x2, beta 3x3 e assim por diante. Além de poder fazer coisas mais divertidas, como vocês viram na introdução, fazer quadráticas, cúbicas, etc. dentro dessa classificação. Então aqui eu fiz um pequeno ajuste, se você viu alguma coisa aqui para baixo, eu cortei e certo? Não se surpreenda. Porque você tem com esse modelo da função logística, você tem duas escolhas, beta 0 e beta 1. Então você pode mudar, vamos mudar o beta 1 primeiro, que é mais interessante. Quando você muda o beta 1, você está multiplicando o beta 1 por x, então você está mudando esta inclinação, entre aspas, e o beta 0 ele é um termo independente, ele está transladando. Então a minha função logística básica, ela é a que passa aqui no 0 e que tem inclinação 1. Então ela parece um pouco com isso daqui, certo? Mais ou menos isso. Então a gente pode aumentar esse cara para deixar mais estrito, pode diminuir, deixar ele inclusive negativo. Os dois betas eles podem ficar livres à vontade, ok? Então veja que uma coisa mais ou menos tipo essa faz sentido. Quando ele está aqui para o menos 3, obviamente tem que ser 0. Quando ele vai aumentando, você começa a pensar, talvez tenha alguém para cá. Aqui no meio é óbvio que você tem pessoas dos dois lados, a probabilidade aumenta entre um e outro. Aqui para frente, de novo, a probabilidade tem que ser... o resultado dessa sua observação tem que ser... Certo? A gente quer achar quem são esses valores de beta 0 e beta 1. Vamos ver como agora. Você vai pegar a probabilidade que a gente falou aqui em cima. Então essa daqui é a nossa probabilidade de cada uma dessas observações. Então, para cada valor de beta diferente, eu estou dizendo a probabilidade aqui, certo? Então, a probabilidade disso daqui é 0,0000, aí aqui é 0,01, 002, 003, 005, aqui 0,1, aí aqui 0,25, etc. Eu vou multiplicar para cada uma dessas observações, multiplica todas essas probabilidades, dá essa coisa gigantesca, e você quer que seja máximo, tá? Isso é... Qual que é a probabilidade de tudo isso que eu fiz acontecer de novo? É mais ou menos isso que você está dizendo. Vai variar com o nosso modelo beta. Você quer que ela seja máxima. Você maximiza essa função L de beta em função das variáveis beta 0 e beta 1. Então, seus parâmetros de maximização são beta 0 e beta 1. Isso é um problema de maximização. É horrível de difícil. Ele tem vários problemas chatos aqui, porque está multiplicando um monte de betas. É ruim isso, trabalhoso. E rapidamente você cai nos limites da máquina, tá? Porque suas probabilidades são pequenas, então você vai multiplicando, 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 elas ficam 10 a menos 40 rapidamente, e você perde precisão muito, muito rápido. Então a gente faz esta maracutaia aqui, a famosa gambiarra, que é aplicar o log na função de máxima verossimilhança. Eu falo maracutaia, mas enfim, é uma coisa clássica, pessoas fazem isso há um tempão. Esse Linho de beta, eu sempre gosto de usar ele. Você vai ver em alguns conceitos, mesmo quando você não está mais trabalhando em máxima verossimilhança, o L é repetido, porque ele também parece loss. E esta função aqui é a função de entropia cruzada, a perda de entropia cruzada. E ela é usada em outros contextos que não só este. Inclusive em machine learning, em redes neurais. Aqui é machine learning. Em redes neurais você vai ver a perda de entropia cruzada, que é clássica, ela vem daqui. Ok? Então, aplico o log nisso.
Note que o nosso H tem que estar estritamente entre 0 e 1 para você poder aplicar o log. Se fosse 0 ou 1 também, aqui já daria 0, e aí seria completamente irrelevante. Então ele tem que estar estritamente entre 0 e 1. E você está falando, olha, quando o meu y for 0, esquece isso, mata esse cara. Olha para o log de 1 menos h. Se o meu h for próximo de 1, eu estou fazendo 1 menos h, então é log próximo de 0. E log de próximo de 0 é próximo de menos infinito. Obviamente não é próximo de menos infinito, porque menos infinito é bem longe, mas ele fica bem negativo. Então, se você tem o y0 e o seu h for para o lado 1, esta função fica muito negativa. E o contrário também é verdade, se o seu y for 1, mata isso, fica com log de h próximo de 0, você vai ter uma função muito negativa. Então essa função aqui é uma maneira de você pesar que o y e o h de xi, o y e o h de xi, eles sejam próximos um do outro. Do 0 para o 0 e do 1 para o 1. Certo? Essa é a ideia. Bom, esse é o problema que eu tenho que resolver, maximizar. Ainda tem um log de uma função não linear, então ainda é chatinho, mas existem propriedades mágicas. Esse problema é bem melhor do que o anterior. É um problema de otimização, então você tem que ver o que você vai usar aqui. Na prática, você acaba usando alguma coisa tipo o métodos estocásticos, tipo gradiente estocástico, gradiente em batch, etc. Ou você usa um LBFGS, um método de Newton, tá? Para aqueles mais inclinados à otimização, este problema ele é côncavo, tá? Você pega o oposto dele, minimizar menos L, é um problema convexo, então ele é muito legal para a gente consegue usar os métodos sem muito estresse, mas ainda assim tem alguns outros problemas mais computacionais. Primeiro que o condicionamento pode ser muitas vezes ruim, por exemplo, no caso mais extremo, onde a sua separação é perfeita, se você tivesse todo mundo antes do 0 igual a 0, todo mundo depois do 0 igual a 1, que é um problema super fácil, esse método não tem mínimo. Então você não conseguiria resolver ele. Que é super estranho, já que a separação é óbvia, mas é uma coisa interessante, deixa como exercício avaliar o que acontece. Normalmente, então, você usa esse método regularizado, tá? Você faz uma regularização. A gente falou sobre regularização, talvez na última aula, que era essencialmente você colocar um termo a mais, a norma dos parâmetros ao quadrado, norma 1, enfim. Você precisa fazer alguma regularização quase sempre. E tem alguns problemas numéricos aqui, então tem uns truques, tanto na maneira que você calcula o sigmoide, quanto nesses logs aqui, para que você não perca precisão rápido, você exploda seu método. Isso é muito importante fazer. Muitas vezes eu faço errado, tipo, faz o mais básico, você fala, isso aqui funciona. E aí ele falha porque você tem uma observação que está chata, então você precisa ir lá corrigir. Nos notebooks, você tem a maneira de calcular isso corretamente, um truque para calcular o sigmoide e o truque para calcular o log, ok? Além disso, você tem a questão do limiar, tá? Mas a gente já volta no limiar. Vamos subir aqui para mostrar o contorno. Então, o que eu quero dizer com contorno? Isso é um problema de otimização. Isso quer dizer que você pode pensar nas variáveis beta0 e beta1 e nas curvas de contorno dessa variável, tá? Aqui em cima, não sei porque que tem um bloquinho faltando. Quando você mexe o beta0 e o beta1, você está obviamente mudando o seu ajuste, mas você está variando esse parâmetro dentro de curvas de nível também. Então, quando você quer minimizar essa função, no caso maximizar, e a gente ainda está falando do problema de máximo verossimilhança, você quer vir até um ponto aqui próximo do máximo. As curvas de nível não estão muito detalhadas, mas provavelmente alguma coisa tipo esta daqui é a nossa solução, ok? Provavelmente um pouco mais para baixo, um pouco mais para a direita. Isso aqui faz um pouco mais de sentido.
Na prática a gente não vai fazer no olho nada disso, então só para mostrar como funciona, ok? Bom, beleza. Limiar. O que é o limiar? Calma que ele já tá entregando o jogo. O que é o limiar? Quando a gente fala, beleza, esse daqui é o nosso modelo H de X, mas eu quero classificar, eu quero 0, 1. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que os valores próximos do 0 são 0 e os valores próximos do 1 são 1. Mas onde que eu corto? No meio mesmo? Vem aqui, corto na metade, fica para cima e para baixo, tá bom? Normalmente sim, esse é o básico, mas você pode escolher mudar. Por quê? Suponha que você está fazendo algum experimento onde é muito, ou algum experimento não, mas alguma aplicação, onde é muito importante que você acerte quem é 1. Você fala assim, olha, eu posso ter os casos errados aqui, tipo, eu vou falar que é 0, mas deveria ser 1, e eu vou falar que é 1 e deveria ser 0. Mas toda vez que eu falo que é 1, alguma pessoa vai para casa achando que não tem câncer, por exemplo. Então aqui, antes de continuar falando, eu arrastei o limiar para cima, só arrasto os blocos no notebook, você pode fazer isso. Desliguei o contorno e liguei o limiar. Então o que acontece aqui na classificação de verdade? Você vem e corta aqui, tudo que está aqui caiu, virou negativo, tudo que está aqui subiu, virou positivo. Então você está falando, olha, o valor real desses caras é 0 e eu previ eles todos como 0. Eu acertei 21 deles. O valor real desses caras é 1 e eu previ eles todos como 1. Eu acertei 21 deles. Eu tenho 5 reais zeros que eu previ como 1. Se ele está para a direita, esses caras, eles foram previstos como 1. Eu errei 5. E aqui, se eu estou com esses 3 azuis, eles estão para a esquerda desse corte, eles vão ser previstos como 0. Então eu errei 3. Tá? Essa daqui é a nossa matriz de confusão. Então, se eu estou nessa situação, eu estou, que é a situação média, digamos assim, eu estou fazendo essa previsão, eu erro esses 3, erro esses 5, estou com uma acurácia legal. Mas, como eu falei, eu estou no exemplo, por exemplo, exemplo de câncer. Se eu faço o exemplo e tenho uma chance de eu ter câncer, eu prefiro errar para dizer que, olha, veio positivo, vamos analisar melhor para ver se realmente tem câncer ou não. Certo? Um exame mais especialista, um exame mais com menos erro, certo? Então você muda esse limiar para que ele corte mais embaixo, por exemplo. Aqui é um exemplo muito, muito ruim, tá? Na prática você não vai ter... bom, talvez tenha, mas na prática você não vai ter uma coisa tão assim. E o meu limiar acabou aqui. Poderia voltar mais ainda. Onde eu falo, olha, eu não quero errar ninguém, eu quero errar muito menos pessoas, eu quero acertar mais uns do que zeros. Então eu vou pegar o meu resultado da regressão logística e mudar apenas o limiar, tá? Mudo apenas o limiar e aí eu tenho menos erros dos uns que são uns, tá? Então eu tenho menos falsos negativos. Então ele era positivo e eu falei que é negativo, ele foi um falso negativo, beleza? Então eu posso mudar o limiar para ajustar a quantidade de falsos negativos, assim como a quantidade de falsos positivos também, que são os outros caras errados, tá bom? Então a escolha do limiar é importante, eu vou deixar aqui no meio, porque eu não sei se eu vou usar para mais alguma coisa lá na frente, só para você relembrar que é o caso médio. Então esse exemplo foi aleatório, então não se preocupe que ficou uma porcaria. Na prática, ele vai ficar porcaria por outros motivos. Vamos lá. Então aqui, porque eu gosto de fazer animações, você está vendo uma otimização desse modelo. Ele começa do 0 e aí ele vai dando passos pequenos, tipo Newton. Eu fiz para ele ficar demorado, para você poder ver ele progredindo. Na prática, ele não é tão lento assim. Número de iterações, a sua função de verossimilhança, o likelihood, ela cai, fica muito próximo desse valor 15, que é o mínimo dela, aqui é menos a likelihood, aqui o gradiente dela vai para 0, vai ver que ele vai diminuindo,
E aqui a nossa acurácia, que nesse caso ela subiu e ficou essencialmente constante. Nem sempre isso é verdade, tá bom? Então veja que mesmo quando o nosso modelo já está mais ou menos próximo, mas não muito ótimo, você já consegue cortar e ter a mesma acurácia, tá? Então por isso que em Machine Learning você muitas vezes não faz uma otimização com uma precisão muito grande, com uma tolerância muito grande, faz uma otimização ok e corta. É um dos motivos pelos quais o gradiente estocástico funciona. Se você pega a solução do gradiente estocástico, ela costuma ser horrível para os padrões do otimizador. Mas para Machine Learning funciona. Então, beleza. A saber, esta é a nossa solução, daquele modelo. Se você minimiza, ele dá este resultado aqui. E esses são os valores do beta 0 e do beta 1. Fiz a conta para vocês poderem ver. Aqui, se você comparar com aquele, é para ser a mesma coisa. Fantástico. Vamos continuar no próximo notebook. Então, esse segundo notebook, Regressão Logística 2, no nosso repositório de notebooks, ele é essencialmente para você ver o caso bidimensional ou n-dimensional, como que vai ficar diferente. Então aqui eu tenho um x1 e um x2, e então o meu modelo H de beta é beta 0, beta 1x, beta 2x2, mas sabendo que os dados são meio não lineares, eu coloquei outros termos, beta 3x1², beta 4x2², beta 5x1, x2. Lembra no final do regressão linear, polinomial, generalização de tudo que a gente falou? Você tem uma matrizona X, é isso, e você coloca beta 0 vezes o primeiro termo, beta 1 vezes o segundo termo, e etc. É a mesma coisa para regressão logística. Para todas essas regressões, na verdade. Todos os métodos, no fim das contas. Se você sair criando colunas da sua matriz X de entrada, você pode colocar o modelo que você quiser que seja linear nas colunas. É isso. Lembra disso? Linear nas colunas. Se ele é linear nas colunas, é tudo igual. Tudo igual. A ideia é toda a mesma. Ah, mas a conta vai ser mais difícil no X. Não importa. Por quê? Porque você vai derivar em beta 4. Ele vai depender do X de maneira diferente? Vai. Mas a conta em relação ao beta 4 é a mesma. Você já calculou o x2, certo? Você já calculou o x2 para o termo i. Vai aparecer da mesma maneira que o beta 1 aparece, da mesma maneira que o beta 0, desde que você considere que a coluna de 1 é uma coluna da mesma maneira que o beta 0. E o único desses que acaba sendo um pouco diferente é o beta 0, porque às vezes o método não coloca o beta 0 e às vezes coloca, e aí você tem que ver especificamente na implementação se tem um beta 0 ou não. A saber, Scikit-learn tem o beta 0 separado, então você não precisa da coluna de 1. Fantástico, esse é o nosso modelo. O que vai acontecer? Vai acontecer que você tem alguma coisa assim. Eu coloquei esses betas iniciais, tudo -3. Aqui eu tenho nosso limiar já também, vai ser a mesma ideia. Esse modelo em 2 dimensões é como se você tivesse, no caso linear primeiro, você tem como se fosse uma onda, aqui vem descendo, aí ele faz aquela inclinadinha da regressão logística, e aí você faz isso numa folha. Então você está pegando uma folha e a folha inteira está fazendo aquela subida da regressão logística, certo? Então você tem aquela subida toda. Então quando você corta no limiar, você tem uma curva. No caso da regressão logística bidimensional linear, com só beta 1x e beta 2x2, é uma reta. Simples assim. Mas quando você tem um modelo quadrático, o seu corte vai ser uma quadrática, uma cônica. Okay? E assim por diante. Quanto mais complicado, mais divertido é o seu corte. Fantástico. Então aqui, nossa previsão é que é todo mundo vermelho, porque eu estou com valores péssimos. Fantástico. Vamos aumentar esse valor de beta. Se você aumenta o valor de beta, eu estou fazendo uma translação aí bidimensional. Não sofre com isso. Todo mundo fora desse cara, dessa curva mais escura, que é o nosso limiar, é negativo. Todo mundo dentro é positivo. Tá? Então, aqui eu começo a ter coisas diferentes.
Aqui eu posso mover o beta 1, o beta 2, o beta 3 que corresponde ao x1 quadrado, beta 4 corresponde ao x2 quadrado, e o beta 5 corresponde ao x1, x2. Então veja, tem várias coisas interessantes, estranhas, diferentes para a gente fazer. Não me pergunte para tentar achar exatamente quem que é esse cara. Solução facilmente. Eu não vou conseguir. O que a gente vê, no entanto, é que eu posso otimizar o mesmo método, a mesma coisa. Eu literalmente só fui lá e mudei o modelo. Aqui, se você pegar o notebook, o modelo está escrito um pouquinho mais bonito, porque está um pouquinho mais simples, porque eu queria só otimizar, não queria desenhar milhares de coisas. Então, este modelo aqui, eu vou lá e otimizo, e é a mesma coisa. Eu estou fazendo passos tipo Newton para ele vir lentamente. Podia fazer mais rápido também. E ver que ele vai decrescendo aquela mesma ideia. Ok? Então, você que vai olhar minha descrição, eu de propósito faço o método ficar mais lento para a gente poder ver o resultado. Ok? Bonito, certo? Eu sei que você gostou. E aqui você vê o resultado. Então, essa é a nossa solução. Eu tenho esses caras todos bem colocados, alguns azuis erradinhos aqui, alguns vermelhos errados do outro lado, e um monte de azuis bem colocados. Legal? Eu posso mover aqui manualmente e mudar o modelo para você ver. Será que eu faço isso? Vou fazer. Então, a primeira vez que eu vou entrar no código para você ver, só porque eu quero mostrar um modelo cúbico. Fantástico? Então, não se assuste. Então, aqui no começo eu defini o modelo, não sofre onde foi. Aqui onde eu estou definindo as colunas da minha matriz, eu vou lá e crio uma coluna extra, que é o x1. Vou colocar todos os x cubos. Esse x é a minha matriz. Aí eu posso colocar x1 vezes x1 quadrado vezes x2 e o x1 vezes x2 quadrado. Simples assim, eu vou lá e criei eu coloquei duas colunas, quatro colunas a mais, que é o x1 cubo, x1 quadrado, x2, x1, x2 quadrado e x2 cubo. Coloquei essas 4 pessoas a mais. Eu preciso ajustar manualmente porque o meu modelo não está prevendo isso. Então aqui eu vou colocar 0,4, porque eu não vou mudar aqui, eu não quero sofrer, mas eu quero ver aqui, onde eu tenho um 6, virar 10. Então é isso. Acho que era só isso que eu precisava. Lá embaixo eu vou precisar mudar de novo. Mas aqui a gente já consegue ver a otimização. Esse é o modelo cúbico lá dentro. A única coisa que eu mudei nesse modelo cúbico lá dentro foi o lá dentro. Importante, lá dentro. O meu beta... os meus betas adicionais apareceram linearmente dentro da sigmoide. Ou seja, eu só criei colunas a mais. Só criei colunas a mais no meu modelo. Posso colocar um polinômio de grau 9 aqui? Posso colocar um polinômio de grau 9 aqui. Posso colocar o que eu quiser. A única coisa que eu preciso lembrar é que tem que ser linear nos betas, tá? Então é um modelo que depende das colunas. Aqui a mesma coisa. O meu ótimo é este cara aqui. Viu como ele foi rápido? Porque agora eu otimizei de verdade. Fui lá com ignorância e falei, otimiza para mim. E otimizou em 47 milissegundos, ok? Então tá aí. Esse é o modelo cúbico que separa os dois. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de regressão logística, principalmente essa parte final, que a gente pegou um método e colocou no método o modelo cúbico. Foi divertido, para mim, pelo menos. Se você quiser ver mais métodos, mais modelos, se inscreve aí e aperta o sininho para receber notificações.
Eu vou fazer a próxima aula sobre a curva ROC. A gente vai falar um pouco mais sobre essa questão da escolha do limiar. É uma maneira clássica aí de você escolher qual é o modelo. E a gente também vai falar de outros métodos de classificação que já estão na gaveta. Em particular, eu tenho dois que estão semi-prontos, que são o Support Vector Machine e o Naive Bayes, dois clássicos, ok? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Abraço.